Boa tarde, sejam bem-vindos. O meu nome é Ruth Caldas e faço parte da equipa da Nova SBE, Executive Education, e sou o Program Advisor, responsável pelo Programa Avançado de Gestão de Pessoas e Cultura, e é com muito gosto que vos recebo neste webinar, onde vamos falar sobre as 10 razões porque os recursos humanos são o novo diretor de transformação. Vou apresentar dois dos professores do Programa Avançado de Gestão de Pessoas e Cultura, portanto, o diretor académico deste programa, o professor Miguel Pinicunha. É professor catedrático da Nova SBE, tem a cátedra da Fundação Amélia de Melo em liderança e é um dos mais conceituados especialistas mundiais na área da liderança e comportamento organizacional. É autor de mais de 30 livros e já recebeu vários prémios pela abordagem inovadora do seu trabalho académico. Apresento também o diretor executivo, Pedro Brito, é o atual Associate Dean for Executive Education and Business Transformation da Nova SBE, licenciado em Tecnologias de Gestão pelo Instituto Superior de Gestão, foi a alavanca para o seu percurso profissional. Tem uma capacidade incomum de concretizar sonhos. A inteligência espacial do Pedro permite-lhe visualizar rapidamente soluções, comunica através de exemplos e adora conectar ideias e talentos. O Pedro iniciou a sua carreira na Arthur Andersen, atual Deloitte, e foi Business Manager da Michael Page International. A satisfação das pessoas e a oportunidade de dar representa o principal estímulo do Pedro. Competitivo, impõe-se consecutivamente metas ambiciosas. Depois de abordarmos o tema que nos traz aqui hoje, vão ter espaço para responder a questões. Para essas questões usem o Q&A que tem na barra do menu do vosso ecrã. Deixo-vos agora com os professores Miguel Pinicunha e Pedro Brito. Muito boa tarde. Boa tarde. Olá, Ruth. E olá a todos. Boa tarde. Olá, Miguel. Então, se calhar, Miguel, como são 10 razões e nós somos, se calhar o que podemos fazer era cromos, não é? Eu ficava com 5, tu ficavas com 5. Eu sei que tu já selecionaste os teus, eu não vi os teus, portanto, não sei se temos cromos repetidos ou não, mas era interessante perceber se vão ser complementares aqui neste tema das 10 razões pela qual os diretores de recursos humanos ou os RH, de uma forma geral, têm um papel importante na direção de transformação. Parece bem? Parece muito bem, se houver repetidos é normal, porque nestas coisas há sempre cromos repetidos, não é? Exato. Queres começar eu ou começo eu? Tanto faz, podes começar tu, depois eu acompanho. Está bem, está bem. Então qual é o primeiro cromo, Pedro? Um dos primeiros cromos está relacionado com o futuro, ou seja, a capacidade que as empresas têm de atrair, de reter as pessoas, equilibrando, por um lado, uma visão de curto prazo com longo prazo, como os paradoxos como tu gostas. Mas o RH tem que pensar mais no futuro de longo prazo, não só no curto prazo, como muitas vezes o negócio assim exige. E uma das coisas que recorrentemente eu tenho dito nas minhas aulas é que as empresas acabam por se focar muito nos resultados de curto prazo, sem perceber o papel que as organizações devem ter na sociedade. E é uma coisa que eu acho que as empresas, sobretudo, têm uma abordagem muito comercial, às vezes perdem um bocadinho a noção. Para além da dimensão de sustentabilidade financeira, enquanto colaboradores, também valorizamos cada vez mais trabalhar em organizações que se preocupam com os desafios das pessoas, para além da sua própria empresa, da sociedade em geral. Aliás, não sei se conheces um barómetro que é o Edelman Trust, convido a todos a ler se tiverem curiosidade. Basicamente, o barómetro analisa a relação de confiança que a sociedade tem com uma série de stakeholders, os mídia, o governo, organizações sem fins lucrativos, negócio, etc. E uma das perguntas que eu acho que é particularmente interessante é quem é que tu achas que destes 4 stakeholders vai responder de forma mais eficaz a alguns dos nossos problemas societais? Problemas podem ir desde disparidade de riqueza, diversidade, inclusão, capacidade das pessoas de liderarem e lidarem com crises em contexto de mudança. E em último lugar, sem grande surpresa, vêm os governos, e em primeiro lugar vêm as empresas e os seus líderes. Portanto, há uma expectativa de que são as empresas e as suas lideranças a resolver problemas societais, que alguns dos problemas nem têm nada a ver com as empresas, a resolver esses desafios da nossa sociedade. Portanto, os RH aqui eu acho que têm um papel muito importante. Ora bem, se eu sei que o futuro me reserva
enfim, um contexto em que há uma série de funções que vão deixar de existir, eu, enquanto RH, tenho que ser capaz de explicar isso às pessoas, de explicar que têm que procurar estar preparadas para o futuro. Não digo estar à prova de futuro, mas preparados para o futuro. Não é? As pessoas não podem ser apanhadas de surpresa. Se as pessoas sentirem que a empresa aposta na sua empregabilidade e na sua competitividade no mercado, então, naturalmente, que eu tenho muito mais razões para ficar e isto tem um impacto na atração e em contexto de transformação é super relevante. Mesmo que a saída seja voluntária, a empresa sabe que fez o seu papel. Por isso é que eu digo que o impacto que as empresas hoje têm na sociedade, no contexto de transformação, não só para os que ficam, mas também para aqueles que vão, voluntário e involuntariamente. Nós temos uma responsabilidade enquanto líderes e enquanto RHs de garantir que preparamos as pessoas na perspectiva de empregabilidade, fiquem ou não fiquem. Aliás, só uma nota de rodapé antes de passar este cromo para ti. Muitas empresas dizem, eu tenho que arranjar estratégias de retenção. A melhor forma de reter as pessoas é sentirem que as pessoas são empregáveis. Desculpem a expressão mais rude, mas se eu sentir que a organização aposta em mim, no meu desenvolvimento, seja para continuar na minha organização ou fora, então vou provavelmente ficar com muito mais probabilidade na minha organização. Este é o cromo número 1. Passo para Muito ti. bem. O meu primeiro cromo também tem a ver com o futuro, mas com o futuro que decorre de uma série de processos que já começaram e que continuam a acontecer e que têm a ver com esta ideia de transformação. Portanto, o nosso tema de hoje é esta transformação. Na literatura académica, a palavra transformação tem um significado específico que a distingue de mudança. Uma mudança é um processo que vai ocorrendo muitas vezes de forma incremental. A transformação tem um caráter mais radical e disruptivo. E, de facto, apesar de nós vivermos nesta mudança diariamente e, portanto, de certa altura nos aclimatarmos a essa mudança, a verdade é que o processo de mudança em curso é muito significativo e a razão pela qual eu creio que os RH terão de ser fundamentais neste processo de transformação tem a ver exatamente com o facto de este processo de transformação digital ou de adoção de novas práticas de organização, nós muitas vezes associamos lá a tecnologia e obviamente isso faz sentido e a tecnologia tem um papel fundamental. Eu julgo, no entanto, que o desafio para muitas organizações não é apenas o de conseguir prescrutar o futuro da tecnologia e de como é que podemos usar a tecnologia a nosso favor, mas de preparar a organização, de fazer uma transformação cultural para a agilidade, no sentido de ter organizações mais capazes de lidar com o mundo que está a mudar muito rapidamente. Este é um processo que eu julgo que toca todos os setores de atividade, naturalmente não se cinge a setores como o tecnológico, e nesse aspecto eu vejo a tecnologia e as pessoas como as duas faces da mesma moeda. Por essa razão, não me parece concebível imaginar este processo de transformação sem uma intervenção muito importante da gestão de recursos humanos. E, portanto, nesse sentido, os recursos humanos terão um papel fundamental de preparar a organização, como dizias, para um futuro que já se está a formar, e também estou de acordo, não é? Ter organizações à prova de futuro, porque o futuro é inimaginável, mas de ter organizações capazes de ter a porosidade suficiente para não ficarem para trás num mundo que muda constantemente. E este era o meu primeiro cromo. Agora, para complementar, sabes que aqueles cromos às vezes vêm assim coladinhos, então são assim 2 cromos juntos, não é? Estavas a falar da questão da humanização barra digitalização, a importância de apoiarem a empresa a preparar-se para o futuro. Um dos cromos que eu tenho aqui que cola muito com esse, apesar de não ser exatamente igual, é a importância do desenvolvimento e investimento nos skills certos como alavanca de transformação. E a palavra certa aqui, a palavra-chave aqui não é o skill, é certo. As organizações têm apostado imenso no desenvolvimento das suas equipas. Eu sinto que às vezes não apostam nas coisas certas. Portanto, eu acho que os RH têm um papel muito importante. Eu vou dizer uma coisa que é senso comum, mas às vezes é prática comum. Tem que alinhar aquilo que é a estratégia da organização com os skills que têm mais valor. Ou seja, eu acho que este cromo é muito valioso para o futuro em processos de transformação. Eu vou-te explicar porquê. Os RH têm um papel muito importante na forma como recrutam, desenvolvem, promovem, recompensam, etc. E em grande parte das empresas ainda realiza este processo ou estes processos
considerando a função. Ou seja, eu pago aquela função, eu avalio de acordo com a função e assim por diante. Portanto, agora imagina, se as empresas começarem a pagar e a valorizar pelo tipo de competências que a pessoa demonstra ter, alinhadas com as necessidades da empresa, não é? com aquilo que está definido na estratégia e no contexto de transformação, então o jogo pode mudar. E repara bem, se a transformação que eu pretendo desenvolver exige um conjunto de determinado tipo de competências, que enquanto empresa eu até estou disposto a pagar mais por elas, o que é que vai acontecer? As pessoas podem se sentir incentivadas a procurar de forma proativa desenvolver essas competências, de uma forma voluntária. Porquê? Porque eu percebo que a organização e o mercado está a pagar mais por aquele tipo de competências, técnicas e não técnicas. Portanto, isto acelera o meu processo de reskilling ou de upskilling dentro da organização, porque estou a ligar os incentivos às necessidades de transformação. Será óbvio que os RH têm aqui um papel determinante, porque podem fazer esta tradução da estratégia de negócio ao modelo de recrutamento, ao modelo de avaliação, ao modelo de recompensa. Portanto, as empresas estão a criar cada vez mais dicionários de competências alinhados com a estratégia. Portanto, é a base que se utiliza para a avaliação, mas depois, ao invés de ser one size fits all, começa a alinhar com a estratégia da empresa. Isto vai exigir modelos de avaliação, e se quiserem, dicionários de competências mais flexíveis. Não são daqueles que duram 5, 6 anos, são daqueles que às vezes podem demorar um ano a ficarem desatualizados. Tem que se atualizar potencialmente a ano. Tem desafios, mas vale a pena pensar nisso. Mais cromos. E o meu também, curiosamente o segundo também de alguma forma tem a ver com isso. E voltando a este processo de transformação em curso, eu julgo que ele nos vai obrigar, tal como dizias, a adquirir competências que são novas e em alguns casos nós ainda nem sabemos quais são as competências que serão mais importantes para o futuro. De qualquer modo, há uma competência que já era importante e talvez se torne ainda mais importante no mundo em mudança rápida, que é a capacidade de aprender a aprender, o que remete para o papel do, por vezes agora chama-se-lhe, e julgo bem, mentalidade de crescimento, a tal growth mindset que a Carol Dweck bem explicou, e que basicamente significa que, e mais uma vez eu julgo que o papel dos recursos humanos aí em articulação com a gestão sénior de uma empresa é muito importante para criar o clima organizacional que permite aprender. Aprender é uma atividade que tem riscos. Quando nós estamos a aprender a fazer coisas novas, nós fazemos necessariamente bem à primeira, mas a verdade é que quem não for capaz de estimular este ambiente, ou este clima organizacional favorável à experimentação, à aprendizagem, até ao erro, provavelmente terá mais dificuldades em ajudar a construir um mundo que nós não sabemos como é que vai ser, mas que sabemos que será seguramente diferente do futuro. E, portanto, olhar para o futuro e aprender e desenvolver novas competências, acho que são as duas ideias que até aqui partilhamos. Obrigado. Se me permitir só aqui uma nota de rodapé sobre o teu Chrome, que é um dos temas que tem vindo a ser explorado. Aliás, o programa que estamos a promover com este webinar vai falar também disso, que são as metacompetências. Falaste no aprender a aprender, que é claramente uma competência fundamental pela exigência que temos hoje de aprender muito rapidamente. E uma das coisas que temos vindo a estudar, a nossa colega Paula Marques tem vindo a fazer esse trabalho, é curiosamente a maior parte das pessoas não sabe aprender da forma mais eficaz. Não sabe qual é o melhor canal, a melhor metodologia, a informação que é mais relevante. A combinação dessas variáveis não é tão evidente como parece ser. Pois há um conjunto de outras metacompetências que são igualmente importantes. Lidar com a incerteza, que é diferente de lidar com a mudança. Lidar com a incerteza é a forma como reagimos a uma pandemia, uma crise económica, uma guerra contra a Ucrânia. E autoagenciamento, em que medida que eu sou autónomo nas minhas próprias decisões. E há muitas outras, mas estas três são algumas das que vamos explorar. Eu tenho aqui um outro cromo, que é a utilização de dados para melhorar o processo de tomada de decisão em processos de transformação. Qual é que é o papel dos RH como um data science na área da cultura e dos recursos humanos, na verdade. Isto parece relativamente evidente para muitos, mas eu acho que há aqui uma oportunidade que ainda é relativamente pouco explorada por muitas empresas. Mais do que analisar o histórico, que eu acho que já o vamos fazendo enquanto RH e tirar conclusões para o futuro, aquilo que os RH podem fazer é realizar cenários futuros que podem ajudar no processo de transformação. E, portanto, isto cola um bocadinho data com cenarização. Ou seja, isto obriga a que os RH façam perguntas completamente diferentes. Por exemplo, se eu investir mais informação nesta área em particular, os tais skills que importam, quanto mais é que eu vou vender? Ou que tipo põe um impacto na performance?
Se aumentar as condições financeiras em X ou com este tipo de benefício, que impacto é que isto vai ter na taxa de retenção das minhas pessoas? Se esta mudança ocorrer na organização, qual é o nível de engagement e o impacto na produtividade que eu devo esperar? Portanto, este é um cronome que eu acho que é mais difícil, porque exige que a organização esteja preparada para recolher, tratar e analisar a informação, mas assim, as empresas têm que começar por algum lado, e, portanto, definir uma estratégia de recolha de dados que permita fazer análises de elevado impacto na tomada de decisão em contexto de transformação, acho que é essencial. Eu vou-te dar só um exemplo de um caso que foi liderado pelos RH que eu achei maravilhoso. Uma empresa de retalho com quem trabalho já há muitos anos realizou um estudo de clima nas lojas. Tem uma série de lojas a nível nacional, até aqui nada de especial. A grande inovação foi que eles fizeram correlação dos resultados do estudo de clima, do engagement, com a performance da loja e perceberam que a variável de comunicação interna era aquela que mais influenciava os resultados das lojas, do ponto de vista financeiro. E depois foi feito um trabalho muito mais focado nesta matéria de comunicação interna e os resultados financeiros da escola, era bom que fosse também da escola, das lojas, aumentaram significativamente. E esta cultura de dados que foi co-liderada, neste caso, pelos RH, pode ter, de facto, um impacto financeiro muito elevado. Eu acho que este exemplo é um dos exemplos que eu gosto também de dar, depois com mais profundidade, da forma como os RH, de facto, podem entrar dentro do negócio e ter um impacto financeiro muito, muito relevante. Muito bem, eu agora vou olhar para o outro lado da moeda, porque eu gosto sempre de ver o outro lado na perspectiva paradoxal, cá está, obviamente não disputando o papel, a importância dos dados e esta capacidade de viver com a incerteza e até de apreciar a incerteza. Há um poeta, W.B. Yeats, que falava do que ele chamava uma competência negativa, que é exatamente esta capacidade de viver com a incerteza e até de a apreciar. E isso é muito importante, mas por outro lado também é importante que nós saibamos para onde vamos, e portanto esta capacidade de aceitar a incerteza, tolerar a incerteza, viver bem com ela, também implica ao mesmo tempo a capacidade ou implica a presença de uma clareza de propósito que nos ajuda a perceber para que é que queremos os dados e o que é que queremos fazer com eles. Ou seja, temos aqui um processo que ao mesmo tempo exige esta capacidade de aceitar que não sabemos muito, mas ao mesmo tempo é importante que saibamos para onde queremos ir. E portanto, para que é que queremos os dados, para que é que queremos a tecnologia, e isto obriga, imagino eu, a ligar a organização ao seu exterior e nomeadamente à proposta de valor que é criada para o cliente. Portanto, na verdade, tudo aquilo que eu falei até agora, ou que nós falámos até agora, no fundo, a adoção de novas tecnologias, avançar com este mundo que está a mudar, ser capaz de utilizar os dados, no final da linha, aquilo que visa é propor ao cliente novas ofertas, novos modelos de negócio, novas propostas de valor que tornem a sua vida mais prática, mais eficiente e mais satisfatória. E, portanto, temos aqui um processo que eu julgo que ao mesmo tempo exige, por um lado, uma clareza de propósito e finalidade, para onde é que vamos, mas por outro lado, esta capacidade de saber que mesmo que tenhamos em mente um destino, vamos ter de viver com a incerteza que faz parte da caminhada. Já que falei de poesia, também o grande poeta espanhol António Machado também dizia isso: o caminho faz-se caminhando. E, portanto, à medida que vamos caminhando, importa que descobramos que há diferentes maneiras de chegar a um caminho, mas de qualquer maneira sabemos onde queremos chegar e provavelmente no fim do caminho está alguma coisa relacionada com os clientes. Miguel, eu estava a ouvir e estava aqui a processar a palavra incerteza, e de facto isso passou, quer dizer, eu digo que há 10, 20 anos atrás as empresas podiam esperar alguma previsibilidade, hoje em dia é completamente impossível, quer dizer, não é impossível, mas é mínima a previsibilidade que conseguimos ter dos nossos planos estratégicos, ou é muito menor do que aquela que era no passado. E isto exige que os RH também sejam um agente fundamental nos processos de transformação cultural e, se quisermos, na amplificação de culturas de confiança dentro da organização. Se quiser, como estamos sempre a fazer mudanças ou transformações, e existe essa incerteza, se não existir confiança, eu acho que é muito difícil. E já sabemos que vamos ter transformações, portanto isso é evidente. Agora, as empresas precisam ter as equipas preparadas, motivadas e mobilizadas para o futuro. Isso só se consegue criar quando existem culturas empáticas, conseguem criar valor para a organização. E eu sei que existem muitas variáveis que podem influenciar esta construção de culturas vencedoras, mas eu gostava de destacar aqui um ou outro ponto que eu acho que são essenciais. Um tem a ver com o conceito de organizações empáticas. Eu sei que tu gostas de falar muito das organizações positivas,
mas eu vou colocar aqui um layer mais fininho dentro do capítulo que tu costumas trazer para a sala de aula, que é as empresas que conseguem compreender, por exemplo, o que é que as pessoas têm como expectativa, ambição, propósito na sua vida e tentar, de alguma forma, alinhar com o propósito da própria organização. Que é difícil, porque há uma tentação de fazer ultra-customização ou então one size fits all. E a verdade é que eu acho que está no meio. As pessoas têm que respeitar aquilo que são as necessidades e plano de negócios da empresa, mas ao mesmo tempo, se não existir empatia, e empatia para mim significa compreender o que é que a pessoa pensa e sente, acho que é muito difícil. As empresas que eu vejo que têm mais sucesso a fazer este processo são aquelas que têm uma cultura de proximidade voluntária de interação com as pessoas. Fazem one-on-ones com regularidade, não porque têm que fazer, mas porque querem ouvir. E os líderes que têm a capacidade de escuta são líderes que cultivam uma cultura de abertura. As pessoas passam a sentir mais à vontade, mais confiança para partilhar de facto as suas dores e as suas ideias, o que for. Pode-se falar de tudo, não é? Eu acho que é difícil criar culturas, não estou a dizer que seja impossível, mas é difícil criar culturas onde se explica à pessoa: ó Miguel, a tua função pode desaparecer daqui a um ano, vou-te explicar porquê. Em que eu posso me sentar ao lado e fazer algum aconselhamento de carreira, mesmo que esse futuro de carreira possa não passar dentro da minha própria organização. Perceber quais é que são as dificuldades sentidas pela própria organização, às vezes dificuldades que não são profissionais, mas que a organização, sabendo, pode ser empática na forma como interage com essa pessoa. E, portanto, eu acho que é fundamental que os líderes de uma organização, aos vários níveis, dediquem tempo junto às pessoas para criar estas relações de confiança. Mais uma vez, senso comum, mas não acho que seja prática comum. E os RH têm um papel fundamental a garantir que os people managers, aos vários níveis, aprendem a gostar de fazer isso. Porque a partir do momento que passam a gostar, isto passa a ser natural. Enquanto pode até haver uma fase que é mecânica, mas a partir do momento que tiram prazer, isto passa a fazer parte do seu dia-a-dia de uma forma natural. Pedro, tu já usaste aí 2 vezes uma expressão do senso comum, a prática comum, e de facto há uma inúmera literatura sobre o que alguns autores chamam knowing, doing gap, ou seja, eu sei coisas que não faço e depois é uma pena porque provavelmente devia fazê-las, não é? Portanto, algumas destas ideias, de facto, o importante é praticá-las, não é? Porque eu saber uma coisa que não pratico ou que não passa à prática depois não terá grande resultado. Mas o meu quarto Chrome tem a ver também com a incerteza, que é um princípio que há pouco referiste e que remete para o seguinte. Classicamente, as organizações tinham, há quem defenda um inimigo, e o inimigo era a incerteza, o facto de eu não saber qualquer coisa. Nós hoje já percebemos que vamos ter de viver com a incerteza porque não há maneira de eliminar. No mundo que está mais global, que está em mudança, portanto a incerteza é um facto da vida. Como é que nós podemos viver com ela? Eu diria, e este ponto remete também para a empatia, mais uma vez volta à questão da aprendizagem. Portanto, como é que eu aprendo? Eu aprendo se aceitar que a incerteza existe e que terei a empatia e a compreensão da minha organização no caso deste esforço de aprendizagem não correr necessariamente bem à primeira. E nesse sentido, julgo que as organizações, e aí os recursos humanos mais uma vez têm um papel importante na criação deste tipo de cultura, têm de viver aqui com uma atenção entre eliminar o erro e aprender com o erro. E todos nós sabemos que nesta tensão há um polo que é preferido, que naturalmente é o de eliminar o erro. Só que nem sempre é possível eliminar o erro. E, portanto, a questão é, apesar da nossa tentativa de eliminar o erro, é bom aceitar que em momentos de mudança os erros vão acontecer e, nesse caso, é bom aprender com eles. Como é que nós podemos aprender com o erro em vez de transformar o erro numa fonte de sofrimento? Suscitar empatia e perceber que a pessoa que cometeu o erro é provavelmente a pessoa que mais está a sofrer com isso, não é? Não estou a falar naturalmente do erro desleixado, estou a falar do erro honesto que foi cometido num cenário de mudança. Já agora fica só aqui uma nota, eu acabei com os colegas aqui da faculdade, e não só, acabámos agora um artigo sobre esta dimensão no caso concreto da prática médica, e há uma literatura sobre medicina que diz que, por vezes, quando há erro médico, o médico é a segunda vítima.
e além da vítima propriamente dita, mas é a segunda vítima no sentido em que eu fiz tudo o que sabia, fiz o melhor que sabia e não chegou. Felizmente, para aqueles de nós que não trabalham nesta área, os erros que nós cometemos não têm consequências tão drásticas, mas também a pessoa que os comete pode ser a segunda vítima. Como é que podemos ajudar a mitigar isso? Com a empatia. E, portanto, a empatia, eu diria que é um ingrediente fundamental para a aprendizagem e, portanto, nesse sentido, se calhar, a incerteza, a aprendizagem, a empatia são todos cromos da mesma caderneta, não é? E volto a passar a coleção aqui para ti. O para o nosso último cromo. último cromo, que já estamos quase em cima da hora. Falaste na questão do eliminar o erro e como é que se lida com o tema. E o meu último cromo está relativamente ligado com essa matéria, que é os RH, se quiseres, como incubadora de inovação e transformação. E deixo este último cromo para o final, não porque é menos importante, mas porque vou fazer uma menção aqui a uma pessoa que vai fazer parte do programa, que é o Steve Cadigan, que é o primeiro diretor de recursos humanos do LinkedIn. Algumas pessoas conhecerão, até pelas obras dele, nomeadamente o último livro, que é o Workquake, que é o terremoto no trabalho, e que vamos contar com ele neste programa de outubro. Eu queria partilhar, fazer aqui a referência do Steve, porque depois da pandemia ele foi completamente inundado de pedidos para fazer palestras sobre o futuro do trabalho, que é o tema de especialidade dele, trabalho remoto, novas formas de trabalhar, etc. Como é que a empresa pode estar preparada para o futuro. Mas, acima de tudo, as empresas e as pessoas que chegavam perto do Steve perguntavam qual era o benchmark, quais é que são as melhores empresas, que é para fazer estas coisas e tal. E a resposta dele tem sido sempre a mesma. Seja o vosso próprio benchmark, com todos os erros que isso pode representar, fazendo aqui a ligação ao teu cromo. E aquilo que ele diz é que ainda estamos numa fase de experimentação, portanto há uma enorme oportunidade de experimentar e sermos nós o próprio benchmark. Portanto, os RH são por isso, e aí na minha opinião, devem ter pelo menos uma agenda importante de transformação complementada com uma agenda de inovação, ou seja, tem eu diria, a responsabilidade ou a oportunidade, dependendo da empresa que está a trabalhar, de experimentar coisas diferentes, abordagens diferentes relativamente ao futuro do trabalho, desde criar um modelo de gestão de talento em torno de skills, como há pouco eu estava a falar, e em vez de fazer por funções, a criar modelos de mobilidade obrigatória, por exemplo, como faz o Spotify, que é uma das formas de reter, porque eles, não sei se sabes, mas eles perceberam que ao final de 2 anos, 80% dos tipos que estavam a fazer desenvolvimento de código iam embora. Havia uma métrica relativamente. E então o que é que eles faziam? Chegavam aos 18 meses, mais ou menos, e faziam propostas de mobilidade interna para aprenderem outro tipo de tecnologia. Não resolve totalmente, mas aumentou o tempo de duração que estas pessoas estavam dentro da organização. É evidente que isto faz mais sentido para algumas funções do que para outras, algumas organizações faz mais sentido do que para outras. Mas mesmo aquelas análises preditivas que eu há pouco estava a falar para analisar a forma de reter colaborador-chave, pode ser uma experiência. Portanto, esta eu acho que é um fator que ainda existe muito receio nas organizações, é experimentar. Eu agora só tenho uma oportunidade de testar. Organizações que não têm a capacidade de experimentar e perceber se funciona pilotando ou não, são empresas que vão acabar sempre por ser followers, nunca vão liderar nenhum processo inovador que permita atrair e reter os melhores talentos, motivar e desenvolver as suas pessoas. Portanto, deixava para o final este cromo desafiando a refletir sobre o papel também de inovador e não apenas de transformador da organização. Muito bem, muito bem. Eu vou pegar nesse cromo para ajustar ao meu. O meu também tinha a ver com o futuro do trabalho, mas eu até vou aqui alterar um pouco. Acho que esta é uma oportunidade extraordinária para introduzir inovação na maneira como trabalhamos, nomeadamente porque mesmo que as organizações não queiram, eu imagino que muitas delas serão obrigadas a inovar de alguma forma, porque de facto o mundo mudou. Nesse sentido, apesar de nós termos uma ideia do trabalho e da maneira como trabalhamos e da empresa relativamente fixa, a verdade é que o trabalho ao longo do tempo não tem parado de mudar, ou seja, aquilo que nós hoje achamos como aquilo que é normal fazer em termos de trabalho nem sempre foi assim. E portanto acho que temos uma oportunidade extraordinária para reinventar o trabalho, segmentar a nossa própria força de trabalho. Nem toda a gente quer a mesma coisa na nossa organização, portanto que tipo de pessoas temos, e no fundo tentar corresponder a essa necessidade para ir ao encontro das expectativas das pessoas, das suas necessidades, e eu diria, e já agora fazendo referência a uma outra iniciativa da escola no início do próximo ano letivo, as nossas conferências do Estoril,
usar esta oportunidade para rehumanizar o trabalho, ou seja, aceitar que pessoas diferentes têm expectativas diferentes e que isso é um desafio que nos confronta a todos nas organizações, mas também como cidadãos, porque temos um desafio demográfico terrível. Temos que criar condições para as pessoas poderem ter filhos e poderem tomar conta dessa faceta da sua vida, para despenderem mais tempo com os seus pais idosos, e nesse sentido temos empresas e um mundo mais humano. E se isto nos pode parecer uma proposta um pouco estranha ou radical, eu devo dizer que no final, em meados dos anos 90, eu fiz doutoramento na Holanda e já na altura as soluções de trabalho flexível eram muito maiores do que aquelas que nós hoje provavelmente temos em Portugal. Portanto, imagino que hoje na Holanda ainda sejam mais. E, portanto, o desafio que nós temos é olhar para nós próprios e, como o Pedro dizia, como uma fonte de inovação, porque no mundo que está constantemente a mudar, quem não mudar por ter medo de arriscar, provavelmente está a cometer o maior erro de todos, porque é ficar para trás e não fazer da gestão aquilo que ela é no seu melhor, que é uma fonte de progresso e desenvolvimento das organizações, mas também da própria sociedade. E tal como o Pedro também dizia, enquanto que nós no passado muitas vezes esperávamos que fosse o Estado a tomar conta dessa mudança, a sociedade hoje, em alta medida, em elevada medida, vira-se para as empresas, e aquilo que nós esperamos das nossas empresas não é apenas o que esperávamos antes, mas também esta capacidade de liderar a mudança e de liderar a mudança positiva. E este era o meu último cromo também. Bem, Muito bem. tenho aqui algumas questões de alguns participantes que estão a assistir, mas como tivemos muitas, tivemos que estar aqui a selecionar algumas para respeitar aqui o nosso tempo. A primeira questão: quais são as principais responsabilidades dos recursos humanos ao liderar iniciativas de mudança e transformação dentro da empresa? Não sei quem quer responder. Eu posso começar. A principal iniciativa de mudança é, de facto, que eu julgo que é tornar a mudança um processo natural. Nós muitas vezes entendemos que a mudança é uma quebra na atividade da organização. Na verdade, o mundo é composto de mudança e, portanto, eu diria que o desafio aqui é como é que podemos fazer da mudança algo que nunca começa, porque nunca acaba. Eu até faço aqui uma pequena confissão. O meu herói intelectual é um senhor chamado Carl Icke, professor na Universidade de Michigan. E o Icke escreveu uma vez esta frase que eu acho fantástica. Esta frase não é minha, infelizmente é dele. Ele diz: a mudança nunca começa porque a mudança nunca acaba. Portanto, o que é que eu posso fazer para que isto seja verdade na minha empresa? E aí acabamos com o problema da resistência à mudança, porque, enfim, a resistência à mudança, de certa forma, era um problema. O que é que isto exige? Exige que as pessoas constantemente sejam, ou se vejam a si próprias, como agentes de mudança, o que eu imagino tem a ver um pouco com esta cultura de experimentação que o Pedro falava agora, não é? É evidente que há mudanças que precisam do mandato do topo, mas também é evidente que há mudanças que se calhar nós podemos ensaiar com alguma confiança sem ter de envolver a organização ou ter uma autorização formal, não é? Só para complementar aqui esta abordagem do Miguel, eu pensando naquilo que são as responsabilidades dos RH nestes processos de transformação, eu destacaria 3. É evidente que haverão muitas outras, mas assim de uma forma imediata eu vejo 3. Uma é a importância que os RH têm em preparar a organização para a mudança. Eu acho que há uma responsabilidade intrínseca nesse tema, seja na cultura de confiança, como falámos, seja no papel que as lideranças devem ter, na comunicação interna, etc. O segundo, dados. Cada vez mais, e eu acho que a tribo dos RH tem que se convencer que tem que ter competências cada vez mais robustas no que diz respeito à forma como recolhe, trata e utiliza os dados para tomar melhores decisões, não só com base no passado, mas análises preditivas mais inteligentes. E, finalmente, métricas. Eu acho que os RH temos que todos, eu também faço essa missão no dia a dia, temos que evoluir na forma como escolhemos as métricas. As métricas já não podem ser aquela métrica da satisfação na formação ou do engagement. Tem que ter cada vez mais uma correlação com outras variáveis, que não são apenas performance. Oh, Ruth, eu estou a ver aqui uma pergunta do Gonçalo Pereira Pessoa. Pronto, era essa. Então, estava aqui a ler como é que, portanto, pergunta relativamente à estratégia de formação, dado que nem todos os recursos humanos possuem a mesma capacidade de aprendizagem ou ambição, e cada vez menos, no mundo onde os jovens passam muitas horas em dispositivos móveis, em que a comunicação vai se reduzindo a símbolos, os chamados emojis, como estarão preparados para as adversidades que seguramente serão muito mais complexas e exigem respostas elaboradas?
Eu vou tentar responder a dois tempos, Gonçalo, que é eu acho que cada vez mais as organizações, as escolas têm que olhar, têm que compreender a audiência, e eu acho que muitas vezes o problema está no diagnóstico. Hoje há multicanal. No outro dia ouvi uma coisa maravilhosa que há uma conversa entre dois miúdos e um dizia assim: quantos livros já leste este ano? E eu disse: já li 2, estávamos em fevereiro. E tu? Eu já li 30. 30? Mas não vendo livro nenhum em tua casa. Tu queres ver a quantidade de TikToks e de redes sociais, quantas horas é que eu tive nas redes sociais? Portanto, hoje há uma perspectiva de que, e não está totalmente errada, na minha opinião, há muito conteúdo de inspiração ou de informação, não estou a dizer informação, mas de informação que despoleta curiosidade para entrar com um bocadinho mais profundidade em alguns temas. E, portanto, às vezes nós desvalorizamos canais como o TikTok, o Facebook, o LinkedIn e outros, e, na verdade, podem ser canais de info/formação também relevantes. Depois eu acho que tem a ver também com a adaptação aos temas. Se eu estou a fazer uma formação de inovação, o espaço, o contexto e o tipo de instrumentos que eu vou utilizar têm que estar adequados. Por exemplo, aqui na escola, uma das coisas que fazemos é quando fazemos programas de inovação, o espaço em si é diferente da sala de aula. Muitas vezes trazemos alunos de mestrado para trabalhar com os executivos, para fazer o confronto, a colisão entre ideias pré-concebidas que nós vamos ganhando ao longo da vida com aqueles que os mais jovens não têm amarras, não estão presos a nenhum preconceito demasiado cristalizado. E depois, para finalizar, eu acho que vale a pena sempre refletir sobre algumas frameworks, alguns quadros de referência que podem servir de inspiração. Eu, particularmente, gosto muito do modelo do 70-20-10, que é aquele modelo em que se define uma estratégia em que 70% é on the job, mas que não é on the job deixado, em que para cada competência consigo definir iniciativas que são dependentes apenas da própria pessoa, e que a pessoa pode consumir proativamente, 20% que tem a ver com a aprendizagem entre pares, seja mentoria, coaching, buddy, shadow e outros nomes simpáticos, e o 10, que é a formação formal, que pode ser em sala de aula ou não, pode ser leitura, pode ser um consumo de um vídeo, e esse modelo acaba por ajudar a estruturar melhor a oferta. Se calhar eu vou preferir algumas coisas que são on the job, ou em vez de fazer coisas formais, há outros que preferem aprender com pares, a conversar, a discutir. Eu, por exemplo, aprendo muito mais a conversar com o Miguel do que a ler um paper. Não quer dizer que eu não tenha que os ler, mas quando discuto com o Miguel, a minha capacidade de interiorização é muito maior. Portanto, eu acho que temos que ser capazes de fazer essa adaptação, e por isso temos que criar uma oferta um bocadinho mais flexível. Estás em mute, Ruth. Tens razão, obrigada. Temos aqui outra questão. Será a compaixão o degrau seguinte para o líder empático? Aquele que já conhece como as suas pessoas pensam e o que sentem e que ainda assim, com erro ou sem erro, o ajuda a ultrapassar o seu desafio, a sua incerteza? Eu esse posso responder, que eu estou com os colegas, estamos a trabalhar num livro sobre esse tema da compaixão. Em princípio sairá no ano que vem. E de facto o tema da compaixão entrou na agenda da gestão, e entrou, julgo eu, porque todos hoje percebemos que as organizações, mais do que conjuntos de pessoas independentes umas das outras, são na verdade redes que dependem cada vez mais do capital social que a própria organização vai criando. E a compaixão conta na medida em que é um atributo que permite criar relações mais fortes, não é? Eu diria que em relação a temas como empatia e compaixão, no entanto, convém entendê-los de uma certa maneira, julgo eu, que é a de serem virtudes cujo mérito está no equilíbrio. Ou seja, a compaixão é muito importante, a empatia é muito importante, mas temos de as entender da maneira certa. Empatia a menos, eventualmente, é tão nefasto como empatia a mais. O que é que eu quero dizer com empatia a mais? Será possível alguém ter demasiada empatia? No limite é porque gerir implica tomar decisões difíceis e eu não posso ter excesso de empatia e não fazer aquilo que tenho a fazer, mesmo quando a decisão certa implica alguma dor para quem a vai receber. De qualquer modo,
e há muitas publicações sobre isso, não é? O que interessa aqui, do ponto de vista de temas como este da compaixão, é sobretudo olhar para a compaixão não como uma forma de piedade que eu tenho perante o outro, porque aí é uma compaixão que de algum modo memoriza o outro. O importante é criar organizações, cá está, com este conjunto de atributos que aqui referimos, a capacidade de lidar com o erro, a capacidade de humanizar a organização e ver o outro como uma pessoa integral e não apenas como um recurso humano. E, portanto, nesse sentido, se alguém sente que está numa situação de sofrimento, ter espaço para falar sobre o tema sem que isso seja visto como um sinal de fraqueza. Ou seja, no fundo, o desafio é ver as pessoas como pessoas inteiras na organização integrais. E, portanto, nesse caso, e tal como o Pedro dizia a outro propósito, tratar as pessoas com compaixão passa a ser uma coisa normal, não é algo que eu faço instrumentalmente ou altruisticamente, faço isso porque é a coisa certa para fazer, porque numa organização com estes atributos, a tal organização positiva que o Pedro aqui há pouco mencionou, no fundo sermos capazes de ler o outro é uma competência natural. Acho que isso é cada vez mais importante e decorre também daquela mudança que eu há pouco referi. A organização tradicional era mais mecanicista, controlava a incerteza, vê as pessoas como recursos humanos. Nada disto hoje faz muito sentido, na medida em que as pessoas não são peças da máquina, no fundo são as pessoas que criam esta capacidade de renovar a organização para o futuro. Se o mundo tivesse pouca incerteza, se calhar o modelo antigo não tinha mudado. No mundo que muda e em que nós precisamos das pessoas para inovar, acho que o modelo antigo é claramente limitado e limitativo e, portanto, é por isso que precisamos de reinventar uma série de facetas da gestão. Dito isto, e termino esta nota sobre a empatia e compaixão com este ponto, convém entender estas coisas da maneira certa, porque eu suspeito que mesmo nos melhores casos nenhuma organização é isenta de de dores, de desafios, de dificuldades, e por isso é que a compaixão é necessária, porque senão também não era, não é? Ou a resiliência. Precisamos de resiliência porque há coisas más, porque se não houvesse não era preciso resiliência. Muito bem. Bom, caso queiram desenvolver mais os temas abordados nesta sessão, encontro-me disponível para vos apresentar o Programa Avançado de Gestão de Pessoas e Cultura. Podem fazer download da brochura através do link que se encontra no chat ou contactar-me através da informação deixada também no chat. Muito obrigada por se juntarem a nós hoje. Agradeço também aos professores Miguel Pinicunha e Pedro Brito. Eu fico disponível para qualquer questão que possa surgir. Espero ver-vos em breve aqui em Carcavelos. Obrigado, Ruth. Até breve. Obrigada. Obrigado. Até à próxima. Miguel. Obrigado a todos. E se for o caso, boas férias.